E aí pessoal, aí trazendo mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo da série Arduino. Vai falar um pouquinho sobre o ambiente de programação S4A. Mas antes de começar, eu queria agradecer aqui ao nosso amigo Diogo, professor lá do FEMA, né? Ele doou essa camisa pra gente, da equipe dele. E aí Diogo, ó, obrigadão pela camisa, viu? Aqui mostrando aqui a camisa do nosso amigo. Também aproveitando, né, mostrar a nossa camisa também, né, a camisa da nossa equipe, que a gente utiliza em competições, né, equipe Ferrari. E bora lá, pessoal, aproveitando, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações e bora lá, né. O que acontece? A gente vai no vídeo passado a gente falou sobre o que era Arduino, e hoje a gente vai mostrar como programar essa plaquinha, no caso aqui o Arduino Uno, utilizando programação em bloco, né? Vamos utilizar o nosso S4A e bora lá. Continuando, para quem não conhece, né, o Scratch, que nada mais é do que uma programação em bloco, e ela é bem conhecida como linguagem de programação do gatinho, como dizem meus alunos, porque o personagem principal é um gatinho. Você pode criar animações, jogos, entre outras coisas, através de blocos. Podemos comparar esse tipo de linguagem como um brinquedo Lego, que você simplesmente monta encaixando ele. Então, podemos comparar essa linguagem de programação exatamente como o Lego, né? Que são blocos. O Scratch, na realidade, é uma linguagem de programação que foi desenvolvida lá no MIT, né? Ela traz uma interface gráfica. E pensando nisso, eles desenvolveram, aliás, eles fizeram uma modificação dessa programação do Scratch, exatamente para que você pudesse programar o Arduino. E aí veio o S4A, ou seja, Scratch para Arduino, no qual você pode programar o Arduino através de blocos. Você pode fazer animações, jogos, entre outras coisas. Assim como a ideia do Arduino, esse software também é gratuito. Você pode estar baixando através do site s4a.cat, como eu vou mostrar aqui. Vim aqui em Downloads, se caso tiver em português o seu site, né? É só ir em transferência. E aqui ele vai estar descrevendo o sistema operacional. No meu caso aqui é o Windows. O arquivo é um arquivo pequeno, bem simples, ligeirinho, ele baixa, ele vai estar numa pasta zipada. Para abrir é só você dar um clique, você pode extrair ele para algum lugar, uma pasta específica, ou simplesmente pode dar 2 cliques, que aí ele vai fazer a extração do arquivo e já vai iniciar a instalação. Ou seja, é um arquivo pequeno, é rápido para instalar, não tem dificuldade nenhuma. Ele pode ser que ele peça permissão para instalar no seu computador. Aqui no meu eu vou dar OK. Aqui eu seleciono a linguagem, né? Mas eu vou deixar em inglês mesmo. E aí, seguinte, eu aceito. Seguinte. Aqui está perguntando se cria um ícone na área de trabalho. OK, instalar. Aqui eu vou fechar. Também vou fechar o Scratch, né? Que não é esse que a gente vai utilizar. Pronto, finalizado. E aí ele vai abrir. Esse é o ambiente de programação S4A. Ele está na versão 1.6. E aí você vai ter aqui os seus botões, as suas abas de programação, que é identificado por cor. Por exemplo, eu vou ter o movimento, aparência, som, caneta, controle, operadores e variáveis. Cada abazinha dessa tem o seu conjunto de blocos de programação. No caso aqui, movimento. O movimento eu vou ter os meus blocos, dos quais eu vou acionar uma porta ou efetuar uma leitura dessa porta da placa Arduino. Ou também posso mover o meu personagem através de comandos. Na parte de controle é onde eu vou ter o controle de fluxo, de ações dos pinos, né? E aí eu vou ter quando clicar na bandeirinha, quando clicar numa tecla, um bloco para ficar rodando meu programa sempre, um repeat, entre outros. Sensores é quando eu quero, como o próprio nome já é sugestivo, quando eu quero ler alguma entrada, né? Algum tipo de sensor, alguma entrada na minha placa.
Som, quando eu quero incluir um som na minha programação, na minha animação. Aparência é quando eu quero mudar o fundo da tela, que é essa parte branca que a gente chama de palco, ou quando eu quero mudar o traje, que é o desenho da placa. E vamos lá. Primeira observação, pessoal, vocês perceberam aí que fica aqui, né? Escaneando, procurando placa. Por que isso? Para que a placa esteja habilitada para se comunicar com o S4A, é necessário a gente baixar e carregar um código específico. Vou fechar aqui o S4A, não vou salvar, né, que eu não fiz nada. E lá ainda na área de transferência, na área de downloads, mais um pouco embaixo, ele está aqui dizendo que é necessário que você tenha um firmware, um código para que você transfira para a placa e habilite a comunicação do S4A com o Arduino. Aqui ele também está perguntando, né, se você tem instalado o ambiente, ou seja, a ideia do Arduino. Se não, é só clicar nesse link. No meu caso, eu já tenho instalado. E aqui vamos baixar o firmware. É só clicar aqui, ele vai abrir uma nova aba e nova guia e vai baixar aqui, ó. Quando você clicar para abrir esse programa, ele vai pedir para que você crie uma pasta. E aí você cria a pasta. Recomenda-se que você crie essa pasta com o nome do programa, para que você saiba, toda vez que você for usar o S4A, é necessário que você carregue esse código. Ele deu aqui uns erros porque eu já tenho ele salvo. No meu caso aqui, eu salvei ele na parte de exemplos. Inclusive, vou abrir aqui. Fechar soltado, não tem necessidade. Está aqui o código firmware. Alex, é necessário entender toda essa programação? Não, não é necessário. Até mesmo porque o intuito do S4A foi trazer uma facilidade para quem não tem tanto conhecimento, não tem o hábito da programação. Então o S4A foi exatamente pensando nisso, trazer facilidade e trazer um ambiente para que as pessoas tivessem mais interesse em programar. E aqui então não é necessário. Para quem está tendo os primeiros passos com o Arduino, lembre, toda vez que você conectar a sua placa e for utilizar, você vai ter que vir em ferramentas, verificar o modelo da placa. No meu caso aqui eu estou utilizando um Arduino Uno, a minha já está selecionada, e a porta de comunicação. Está tudo feito, então só vim aqui em carregar, fazer o upload do programa para a placa. Ele vai carregar, esperar. Observação, pessoal. Toda vez que você estiver utilizando o Arduino, o S4A tem que estar fechado. E vice-versa. Porque senão ele dá interferência de comunicação. Então, esperando aqui carregar. Carregou, né? Se aparecer alguma coisa aqui, erro de biblioteca inválida, isso é questão do sistema operacional, não tem problema nenhum. O que interessa é isso aqui, ó. Carregado. Fecha o programa. Vamos abrir o nosso S4A. Vou procurar aqui S4A. Aqui você vai perceber, ele vai demorar um pouquinho. Pronto, reconheceu a placa. Aqui ele já está habilitado para se comunicar, a placa com o S4A. Você também vai estranhar um pouco esse monte de número aqui passando, mas não se preocupe, isso aqui são as comunicações das portas analógicas. Como não tem nada conectado nele, e ele fica como se estivesse dando ruído, mas não se preocupe. Então, bora lá. Eu falei também a questão do palco. Pessoal, esse palco aqui você pode alterar ele, a imagem, o fundo de tela, podemos dizer desse jeito, ou simplesmente programar para ele interagir junto com sua programação. Para isso, toda vez que você for mexer no fundo de tela, o palco, vem aqui, ó, clica aqui embaixo em palco, e aqui ele abre a parte de comandos, onde você vai programar, ou simplesmente para você mudar a imagem do fundo de tela. Então eu tenho aqui, ó, importar, ou pintar, ou editar, vamos lá, importar. Aqui ele já traz alguns fundos de tela. Ou você pode baixar ele, algum fundo de tela da internet, alguma coisa desse tipo, e fazer a transferência. No meu caso aqui eu vou pegar, cadê? A imagem da minha equipe. Então, vou pegar aqui a logo. Pronto. Se você perceber aqui, ó, já está a imagem da equipe. Deixar a placa aqui. Voltar lá. Para voltar é só clicar na imagem do Arduino. O que acontece? A gente, aproveitando, vamos mudar também a imagem do Arduino. Eu vou vir e importar. Lá na minha área de trabalho eu também tenho algumas imagens.
botar aqui Arduino. Cadê? Pronto. Aqui, e vou colocar o 2 também. É só para a gente fazer uma modificação toda vez que acionar o LED. Pronto, ok. Vou tirar isso aqui. Não, vou deixar. Voltar para comandos. Bem, pessoal, a gente vai fazer o nosso primeiro programa utilizando o S4A, que é o pisca LED, né? O famoso Blink ou Hello World, como vocês queiram falar. Então, o LED está conectado na porta 13. O pino maior é o nosso positivo, está conectado na porta 13. E o pino menor, que é o nosso negativo, está ligado no GND. Então, fazer o nosso código. Movimento. Bem, na parte de movimento, onde eu vou acionar meus pinos, onde eu vou enviar ou receber um sinal. No caso, eu vou piscar o LED que está conectado na porta 13. Então, isso quer dizer que eu vou fornecer um valor de saída. No nosso caso aqui, 5 volts. Então, toda vez que eu for acender o LED, eu forneço 5 volts. Toda vez que eu for apagar o LED, eu forneço 0 volts. Então, para que eu possa fazer minha programação, é só clicar, segurar e arrastar para a minha aba. Então, aqui, digitar o 13. Se eu quisesse mudar a porta, era só clicar nessa setinha pequenininha aqui. Então, eu vou ter do 10 a 13. Porque eu só tenho 4 pinos se o Arduino tem 14 pinos digitais. Bem, alguns desses pinos, eles já traz alguns casos particulares. Quando eu quero acionar um motor, quando eu quero fazer um controle PWM, isso a gente vai ver mais na frente. Então, 13 on, 13 liga, 13 off, desliga. Vou vir em controle. Controle é exatamente o local onde eu vou ter minhas condições de funcionamento. Se eu quero que funcione constantemente, se eu quero que funcione por uma determinada vez, quando eu apertar em alguma coisa. Então, no meu caso aqui, eu quero que ligue sempre que eu clicar na bandeirinha verde. Vou já explicar por quê. Vou pegar um bloco sempre, que eu quero que tudo que tiver dentro dele se repita, até que eu desligue. E vou pegar um bloco espere. Esse bloco espere um segundo, pessoal, é o bloco, é o nosso delay, é o nosso atraso, é o tempo que vai parar o programa. Então aqui eu posso alterar esse tempo é em segundos, vou deixar um mesmo. E vou colocar aqui embaixo, é só clicar e saltar embaixo do bloco que você quer. Digitar o 13 on, liga, espera um segundo, digitar o 13 off, desliga, espera um segundo. E aí eu clico e arrasto e salto dentro do bloco sempre. Lembrando, toda vez que eu errar um bloco e quiser apagá-lo, eu pego ele, ó, clico nele e solto aqui para o lado. Então, eu coloquei quando clicado na bandeirinha exatamente porque toda vez que eu for iniciar o comando, bandeirinha verde. Toda vez que eu for parar o comando, bandeirinha vermelha. Oh, desculpe, círculo vermelho, bolinha vermelha. Então, o LED caiu aqui, vamos, né, colocar. Então, bora lá. Liguei a bandeirinha, LED acendeu. E aí vai piscar com um intervalo de 1 segundo. Vou desligar aqui. Eu quero mudar essa imagem. Não sei se dá para perceber pelo vídeo que essa imagem tem um LEDzinho aceso. Então, se eu quisesse mudar a imagem, eu vim aqui, ó, em aparência, bloquinho mudar o traje. Eu vou colocar o meu bloco onde eu quero acender. Então, eu quero que... Ah, teve um erro aqui. Eu coloquei 2 trajes, mesmo traje. Desculpa aqui, pessoal. Então, vou botar aqui traje. Eu vou tirar um desse traje aqui. E vou colocar um outro traje. E é o Arduino 2. Pronto. Ele só tá ficando... Ah, agora tá. 1, 2, aceso, apagado. Voltando para lá, então, o Arduino 1. Então, bora lá. Com o contrário, né? Pronto, aí. Acendeu, apagou. Acendeu, apagou. Acendeu, apagou. Eu também posso simplesmente enviar uma mensagem, pessoal, mostrar uma frase.
Então eu vou pegar aqui, ó, diga olá, tem diga olá, espere 2 segundos e diga somente olá, mas eu quero só que mostre a frase toda vez que ele ligar. Então eu venho aqui, igual, clico nessa partezinha branca e vou digitar ligado. Vou botar um outro. Desligado. Desculpa aqui, esse bloquinho aqui tem que vir pra cá. Ele aqui. Toda vez que eu clicar, quando eu clicar na bandeirinha, ele vai mudar no desenho e vai aparecer a frase. Então bora lá. Ligado, desligado, ligado. Percebe que tem um LEDzinho aqui aceso? Bem, pessoal, isso é por enquanto, né? Por enquanto a gente para por aqui. Hoje a gente aprendeu a piscar um LED utilizando o S4A. Na próxima aula a gente vai, próximo vídeo, desculpa, a gente vai aprender como fazer a leitura de um botão para ligar um LED ou para acionar, no nosso caso, uma figurinha. Então a gente vai movimentar uma figura através de um push button. E é isso, pessoal. Valeu!